Olá, turma da Rádio 16. Eu sou a professora Natália Oliveira, tecnóloga em radiologia, formada pela Unicristos, e ministro a disciplina de exames contrastados, densitometria óssea e mamografia. Hoje é a nossa primeira aula, a gente vai dar início à disciplina e vamos fazer uma introdução sobre exames contrastados. Primeiramente, a gente tem que saber o que é o contraste, que vai ser essa diferenciação de tonalidade entre órgãos da mesma densidade que estão próximos. E o que são os meios de contrastes, Vão ser os meios em que eu vou utilizar para conseguir obter o contraste entre esses órgãos parecidos quanto à densidade. E os exames contrastados vão ser os exames em que eu utilizo esses meios de contraste para obter o contraste entre esses órgãos parecidos, certo? Vai ser um exame geralmente de radiografia, de radiologia, na radiografia convencional, só que com a utilização do meio de contraste, mas também pode ser realizada em uma tomografia computadorizada, em uma ressonância magnética, também pode ser utilizada num setor cirúrgico. Então, o exame contrastado vai ser todos os exames na área da radiologia em que eu utilizo um meio de contraste para fazer essa diferenciação, esse destaque de um órgão ou de um sistema. O exame contrastado, ele pode ser realizado em todos os sistemas corpóreos. Ele não é específico para um sistema e nem tem exceção de sistema, certo? Todos os sistemas corpóreos estão inclusos nos exames contrastados. Posso fazer em um sistema nervoso, posso fazer no sistema cardiocircular, no sistema respiratório, certo? Então, não tem exceção aí de sistemas para se realizar o exame contrastado. Os tipos de exames os tipos de contraste em que eu tenho são iodo, sulfato de bário, gadolínio, certo? Esses são os contrastes químicos em que eu utilizo no setor médico, porque existem outros setores em que eu também tenho a utilização de contraste, a utilização dos meios de exames contrastados, mas vai ser aí na parte de medicina nuclear. Essa parte a gente não vai abordar tanto aqui nos meios de contraste, a gente vai falar mais da parte médica mesmo ali, hospitalar, clínica, ok? Então, a gente tem os tipos de contraste: iodo, sulfato de bário e gadolínio. Esses são os contrastes químicos, mas além desses contrastes, a gente tem os contrastes naturais, que são ar, água e gordura. São os contrastes, chama de contrastes naturais porque são contrastes, são substâncias que encontramos dentro do corpo humano, natural, que se encontre aí em partes corpóreas. A gordura a gente não introduz no paciente. Geralmente o paciente já tem a gordura, já tem o tecido adiposo, e isso ajuda também a ajudar a melhorar um contraste dependendo do exame. A gente tem a água, que também já está dentro do meu paciente, mas eu posso introduzi-la para melhorar algum órgão, um contraste de algum órgão. E eu tenho o ar, que também já está dentro do meu paciente, dentro do organismo, e aí já me ajuda a melhorar mais ainda o contraste, mas eu também, em alguns exames, eu posso introduzir o ar no meu paciente para melhorar o contraste, certo? Dentro desses contrastes, a gente tem dois tipos de classificação, A primeira classificação é quanto à capacidade química. Se esse meu contraste, ele consegue se aderir ao órgão e ele consegue captar a parte de radiação, ou seja, ele consegue absorver aquela radiação que a gente está colocando no órgão, no meu paciente, então esse contraste ele vai ser classificado como um contraste radiopaco, um contraste positivo, certo? Eles vão ser os contrastes químicos: iodo, sulfato de bário e gadolínio. Quando eu introduzo no paciente, que eu coloco a radiação, esse contraste ele absorve a radiação e
quando eu estiver vendo o exame, né, a radiografia, eu vou verificar que aquela parte em que tinha contraste, que o contraste conseguiu absorver a radiação, vai aparecer radiopaca, vai aparecer uma imagem esbranquiçada, né? Não conseguiu a radiação aí pegar na película radiográfica. Então, na imagem ela fica radiopaca, certo? Fica positiva. Já os contrastes naturais, que é o ar, a água e a gordura, elas são classificadas como radiotransparente, porque a radiação não consegue ser absorvida por esses meios. Então, na radiografia vai aparecer a imagem negativa, ou seja, vai aparecer ali aquela parte cinza, né, escura. Então, a gente chama ali de radiotransparente, ok? Então, essa é a nossa classificação quanto à capacidade de absorção: positivo, iodo, sulfato de bário e gadolínio; o negativo, ar, água e gordura. Também temos a classificação quanto à composição química. Nessa classificação só entram os contrastes químicos, que é o iodo, sulfato de bário e o gadolínio. Então, para eu classificar se um contraste na composição química, ele é iodo, iodado ou não iodado, eu tenho que saber a base que forma aquele meu contraste. Se o contraste ele tem uma base formada por iodo, então ele é um contraste iodado. E o único contraste iodado que existe é o contraste iodo, certo? Que é já o próprio iodo. O contraste não iodado são os contrastes em que a base de formação não tem o iodo. Então, os contrastes não iodados vão ser o sulfato de bário e o gadolínio, ok? Quanto às vias de administração dos contrastes, como que eu vou administrar no meu paciente? Como que eu vou introduzir esse contraste no meu paciente? Por qual local, né? Existem 3 vias de administração de contraste, 4 vias de administração de contraste: via oral, via endovenosa, via endocavitária e via intracavitária. Via oral é quando esse contraste ele é introduzido pela cavidade bucal, ou seja, eu dou para o meu paciente beber, é introduzido pela boca. Via endovenosa é quando eu introduzo esse contraste em algum vaso. Pode ser um vaso sanguíneo ou pode ser um vaso linfático. O importante é que eu introduza por algum vaso do meu paciente. Endovenosa. Endocavitária é quando eu introduzo esse meu contraste por algum orifício natural do corpo. Por exemplo, eu tenho as mamas, tenho a parte mamilar, e aí eu introduzo esse contraste pelo canal lactífero, certo? Pelo ducto lactífero, que começa ali, que termina, na verdade, ali na parte do mamilo. Então, se eu introduzir pelo orifício do ducto lactífero, né, que é onde sai o leite da mãe ali, eu estou colocando por uma via endocavitária. Se eu introduzo, por exemplo, pela cavidade vaginal, é uma via endocavitária. Então, são esses orifícios naturais do corpo que são vias endocavitárias. Ah, Natália, então por que a boca ela não entra como uma via endocavitária? Porque se você prestar atenção, todos os orifícios naturais do corpo são orifícios de saída. Pode ser misto, saída e entrada, mas geralmente é orifício de saída. Então, a gente está colocando do final do orifício, do final da via, em forma retrógrada, certo? A boca, ela não é o fim de um tubo, um fim de uma via, ela é o início dele. Então, por isso que ela fica separada, só ela se chama oral. E aí entra a endovenosa e a endocavitária, que são os orifícios naturais do corpo, porém eu não coloco do começo da via, eu coloco do fim da via, certo? E existe a intracavitária. A intracavitária é quando eu introduzo o contraste diretamente numa cavidade. Eu perfuro
a parede daquela cavidade e introduzo o contraste diretamente dentro da cavidade. Por exemplo, eu quero ver a cavidade medular, né, que passa ali nas vértebras, no canal medular, certo? E aí eu introduzo o contraste diretamente naquela cavidade. Eu quero ver a cavidade, nossa, a cavidade da parte torácica. Eu introduzo diretamente na parte torácica, certo? E aí eu perfuro a parede torácica, lógico, com todo cuidado, né? Introduzo o contraste. É um exemplo, mas não vamos fazer diretamente dessa forma. E quem introduz o contraste vai ser o tecnólogo ou o enfermeiro? Sempre vai ser o enfermeiro. O tecnólogo ou o técnico não introduzem contrastes, vai ser o enfermeiro, mas precisamos saber sobre a introdução do contraste, sobre o contraste, porque todo mundo erra. É para errar? Não é, mas acontece. E você precisa saber também, certo? Porque você que está fazendo o exame chega e você vai falar para o enfermeiro ou para o técnico de enfermagem ou para o auxiliar de enfermagem, quem estiver lhe acompanhando na sala. Você vai falar, o exame é contrastado, a gente vai fazer na via tal, porque quem recebe o exame é você, não é o pessoal da enfermagem. Você recebe, você fala para o enfermeiro, a gente vai fazer esse exame tal. Geralmente o enfermeiro já sabe. Se ele não souber, se for um novato ou ele não tiver algum órgão que ele não souber ali qual o contraste que os vai dizer, né? Ó, a gente vai fazer o exame tal, o contraste é tal. Mas ele já vai saber as informações. E a quantidade de contraste, eu que tenho que saber, é importante, mas quem vai ter que saber a quantidade de contraste também é o enfermeiro, porque ele que vai fazer a aplicação do contraste, certo? Então, ele já sabe a medida do contraste, ele já sabe qual via que se administra o contraste e aonde que se e para que vai introduzir aquele contraste, porque vai estudar o que, certo? Então, ele que vai fazer a administração do contraste, não somos nós. A Natália, mas eu sou técnico de radiologia, mas eu também sou técnico de enfermagem, ou eu sou auxiliar de enfermagem, ou eu sou enfermeiro. Eu não posso fazer? Não é interessante que você faça, não pode. Por quê? Porque você está sendo contratado ali para trabalhar no setor de radiologia, para ser o técnico de radiologia, não para ser o técnico ou enfermeiro, certo? Então, se você estiver sendo contratado para os dois, você pode aplicar, mas se você está sendo contratado só para um, você não pode exercer a função do outro, porque se der problema, você vai ter que responder por aquilo. Então, sempre vai ser a equipe de enfermagem. Por mais que você já tenha uma formação na área da enfermagem, se você estiver sendo contratado pela parte de radiologia, exerça a sua função apenas de radiologia, certo? Porque se der problema, você vai ter que responder por isso. Ah, mas eu sei, eu não posso agilizar? É o que eu tô falando, você pode responder por aquilo, né? O que resguarda a gente é que a gente não pode fazer, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco do contraste iodado. O contraste iodado, ele pode ser administrado aí em todos os sistemas, não tem um sistema X em que ele possa ser utilizado, ele pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, certo? A quantidade vai depender da região que eu vou estudar. Por exemplo, se eu quero estudar aqui os canais lacrimais, eu não vou colocar a mesma quantidade que eu coloco aqui, que seja a mesma quantidade que eu coloco, por exemplo, quando eu quero estudar o sistema linfático. O sistema linfático eu utilizo mais contraste do que nas vias, nos canais lacrimais. Então, dependendo da região em que eu vou estudar, isso vai me dizer a quantidade de contraste em que eu vou utilizar naquele meu paciente para estudar aquele órgão, certo? O contraste iodado, ele pode ser diluído em água, a depender do que eu esteja estudando. Se eu estiver estudando, por exemplo, o sistema urinário, né? E aí o contraste seja introduzido por via oral. Então, eu posso
diluir esse contraste em água, né? Um exemplo. Mas existem alguns exames da parte de exames contrastados em que o iodo ele não é diluído em água. Do jeito que ele chega um vidrascozinho assim, eu tiro ali na seringa e já introduzo no meu paciente, né? Não vou fazer a dissolução dele, diluir ele em água. Vai depender muito desse contraste, certo? O contraste iodado, né? Agora o contraste baritado. O contraste baritado, eu só posso utilizar ele num tubo digestório ou tubo digestivo, tanto faz. Eu só posso utilizar ele no tubo, ou seja, no sistema digestório. Lembrando que o sistema digestório ele é dividido em duas partes. Eu tenho o tubo digestório e tenho os órgãos anexos, certo? Que fazem o auxílio, que produzem substâncias, enzimas, em que essas enzimas são encaminhadas para dentro do tubo e ajudam a eu fazer a digestão de diversos alimentos em que eu introduzo no meu sistema. O tubo, ele é responsável por misturar e absorver esses nutrientes, né, desses alimentos em que eu esteja introduzindo. Porém, o contraste baritado, o sulfato de bário, ele é introduzido, ele é administrado, usado somente no tubo, não são utilizados nas vias dos órgãos acessórios, somente no tubo. O tubo ele começa na cavidade bucal, desce para a faringe, desce para a parte do esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e termina lá na parte do canal retal e finalizando na parte anal, certo? Esse é todo o tubo, esse canal todo que passa o alimento. Então, o sulfato de bário só pode ser utilizado no tubo somente. Não posso utilizar bário em nenhuma outra região. Existe um único momento em que eu não utilizo o bário nesse sistema. Não utilizo o bário no tubo, é quando ele tem alguma perfuração ou quando ele tem alguma fístula. Ah, mas como eu vou saber se ele tem fístula ou como eu vou saber se ele tem perfuração? Às vezes você não sabe com antecedência, só sabe na hora. Aí você tem que tirar o mais rápido possível de dentro daquele meu paciente, porque se ele vazar para fora do tubo, o paciente pode ter uma infecção generalizada se eu não conseguir tirar rápido, porque o bário, como eu falei, né, ao vivo, o bário ele tem é como se fosse um iogurte, aquele iogurte de potinho. Então ele desce lentamente, ele é mais denso, ele desce lentamente ali na parede e vai se aderindo à parede, certo? Então imagina se esse contraste ele extravasa para fora do tubo, ele vaza para fora do tubo. Então ele vai começar a pregar em todos os órgãos ali, por exemplo, abdominais ou torácicos, dependendo da região em que ele vaze. Então vai ser muito difícil eu conseguir tirar esse bário dali. E o bário é um metal pesado, certo? Então, se ele extravasar para fora do tubo e eu não conseguir tirar rapidamente do meu paciente, não conseguir, e muitas vezes tem que abrir o paciente para tirar o bário se ele extravasar. O paciente ele pode ter infecção generalizada e pode ir a óbito, certo? Então, se o meu paciente ele tiver uma suspeita de perfuração no tubo ou ele tiver uma fístula, eu não utilizo. E como que eu vou saber? Pelos relatos, pela anamnese que eu tenho que fazer sempre que o paciente for fazer um exame contrastado, tem que fazer a anamnese do paciente minuciosamente. Você tem que ler cada coisa que o paciente colocou na anamnese e, além disso, você ainda tem que perguntar para o seu paciente. Mesmo que ele já tenha conversado com o médico, mesmo que ele já tenha passado pela equipe, você também pergunta, porque você faz parte da equipe, você tem que fazer aquele exame, porque alguma coisa às vezes pode passar despercebido, certo? Acontece. Pode acontecer esses casos de algo passar despercebido, ninguém da equipe identificar antes, você conseguir identificar aquilo depois. Então, quando a fístula,
ela é uma passagem que não era para existir de um órgão para outro. Então, se esse tubo tiver uma fístula, o contraste ele pode entrar nessa passagem e ir para outro órgão e acontecer a mesma coisa, se aderir ao outro órgão e a pessoa ficar com começar a ter um processo ali inflamatório, certo? Então, o bário eu só utilizo no tubo. Se tiver suspeita de perfuração ou fístula, eu não utilizo. E o que é que eu vou utilizar nesse caso? Eu vou utilizar o iodo. Ai, por que eu já não posso utilizar o iodo? Porque o iodo, ele é líquido. Não é que nem um bário, que é mais denso. Ele é líquido, é como se fosse uma águazinha, certo? Lógico que é mais, um pouco mais denso, não tanto que a água, mas ele parece uma águazinha. Então, o iodo eu não vou poder introduzir no tubo de gestório em primeira instância, porque ele não vai conseguir se aderir à parede, do mesmo jeito que o paciente bebe água. Ele bebe o iodo e ele desce como se fosse água, certo? Não consegue pregar na parede do tubo. Se ele não consegue pregar na parede do tubo, eu não vou conseguir ver o tubo perfeitamente. O bário é porque ele vai descendo e se pregando assim mesmo na parede, eu consigo ver ele bonitão lá. Mas o iodo ele não faz isso. Por isso que eu não coloco o iodo primeiro num tubo, eu coloco o bário. Mas se eu não puder utilizar o bário, eu utilizo o iodo, certo? É a minha segunda opção. Então, outra coisa. Existem algumas partes, alguns exames do sistema digestório em que eu utilizo contraste duplo, que eu utilizo eu utilizo o bário junto com o ar, certo? Por exemplo, quando eu vou fazer um exame de enema opaco, ou clistê opaco é o exame contrastado do intestino grosso. E aí eu introduzo o bário e depois introduzo o ar, porque ele faz com que esse meu tubo, ele vá crescer, esse meu intestino que ele tá assim fechadinho, ó, ele vá se expandir. Mesmo que eu bote contraste, ele não se expande tanto, ele só abre um pouquinho porque o contraste tá lá dentro, mas quando eu introduzo o ar, ele infla como se fosse um balão. E aí o contraste ele já vai estar todo pregado naquela parede e eu consigo ver a coisa mais linda, certo? Todo o desenho anatômico daquele tubo. Então, o contraste baritado pode ser utilizado só ele ou junto com o ar. Vai depender do exame, depender do que eu estou estudando. Não é porque eu vou fazer um exame agora, eu quero introduzir ar no paciente. Não é assim. O exame, você só vai utilizar o contraste duplo a depender do exame que você vai fazer. O outro contraste que eu falei é o contraste gadolínio, certo? Esse contraste, ele é parecido assim, entre aspas, com o iodo. Parecido no sentido de eu poder utilizá-lo em qualquer sistema do corpo. Posso utilizar o gadolínio em todos os sistemas. Não tem um sistema específico. Existe o sistema que eu mais utilizo, claro, mas não tem um sistema específico. A diferença do gadolínio pro iodo é porque o iodo eu posso utilizar ele no meu paciente e fazer o exame em diversos setores cirúrgicos, exceto na ressonância magnética. Porque na ressonância magnética eu vou utilizar o gadolínio, certo? Então, o gadolínio é um contraste em que eu só utilizo na ressonância magnética. Vocês vão entender isso mais tarde, quando vocês estiverem vendo a disciplina de ressonância magnética, porque o exame de ressonância magnética, ele não é um exame que utiliza radiação eletromagnética. Ele é um exame que utiliza campo magnético, é diferente, certo? Eu não utilizo a radiação eletromagnética, eu não utilizo raio-x, certo? Não tem radiação no exame, ele utiliza campo magnético. Então, quando vocês estiverem na disciplina de ressonância magnética, vocês vão entender isso bem melhor, certo? Vão entender o porquê que eu utilizo o gadolínio lá e não o iodo, porque se eu falar para vocês a diferença minuciosamente do porquê utilizar um e não utilizar o outro na ressonância magnética, vai tomar o nosso tempo, que é pouco,
e talvez embaralhe um pouco a cabeça de vocês, porque vocês ainda não viram muitos de vocês não viram a disciplina de ressonância magnética, ok? O gadolínio, ele é magnífico porque ele é o que menos causa reação para o meu paciente. De todos os contrastes, ele é o menos reativo. Já o iodo, ele é o mais reativo, é o que causa mais reação, certo? Mas ainda é o que me traz, todos eles ainda são o que me traz um contraste maravilhoso, até que surja aí um novo contraste em que substitua e que seja menos reativo, certo? Mas no momento são esses. Geralmente eu utilizo gadolínio quando eu quero identificar um tumor, porque na ressonância ela já tem uma qualidade de imagem excelente. Eu consigo verificar na ressonância magnética tudo com muito detalhe, tudo com muita precisão. Eu só utilizo geralmente o gadolínio na ressonância magnética quando eu quero ressaltar um tumor, certo? Eu consigo ver maravilhosamente o tumor na ressonância magnética. Principalmente hoje em dia que a gente tem a parte de ressonância magnética em 3D e dá para pegar uma parte mais colorida da ressonância magnética, porque hoje em dia a radiologia ela não é só preto e branco, como a gente fala, né? E nunca foi, porque na verdade não é preto e branco, ela tem tonalidades de cinza. Mas na ressonância magnética ela permite aí que a gente tenha outro tipo de coloração, né, em alguns tipos de exame, alguns tipos de sistema. E aí, quando eu utilizo o gadolínio, é para eu ressaltar algum tumor, geralmente da parte, e tumor, infecção, geralmente da parte cerebral, mas pode ser utilizado em qualquer região do corpo, certo? Outra coisa, a indicação desse contraste, né? Eu vou utilizar contraste, a indicação, eu vou falar, na verdade, é do iodo, mas serve também para os outros, né? Mas principalmente para o iodo, que é o que a gente mais utiliza. A indicação de utilizar o exame contrastado, de fazer o exame contrastado e utilizar essas substâncias é quando eu não consigo identificar algo em uma radiografia comum, sem contraste, ou uma tomografia, ou uma ressonância magnética, que não utilize contraste. Então, quando eu não consigo identificar um problema, quando eu não consigo diagnosticar com precisão aquele problema já identificado também, aí eu utilizo o meio de contraste, certo? Então, a indicação quando eu não consigo identificar nenhum problema já existente com precisão em um outro exame sem a utilização do contraste. Então, é indicado você fazer o exame contrastado para conseguir aí identificar melhor. A contraindicação. Se o paciente tiver contraindicação, agora vai ser para o iodo. Se o paciente for diabético, não posso utilizar o iodo, porque quando o meu paciente é diabético, ele toma uma substância chamada cloridrato de metformina, que ela, quando associada ao iodo, pode desenvolver, nem sempre ela desenvolve, mas pode desenvolver uma insuficiência renal. E aí, uma insuficiência renal, ela também é contraindicado para o uso de contraste. Por quê? Se o rim dela não está funcionando, ele não está conseguindo filtrar direito esse líquido. Se ele não consegue filtrar direito, ele não vai conseguir filtrar o meu contraste, porque no final das contas, dependendo de onde que eu coloque o contraste, ele sempre vai ser absorvido e cair dentro da corrente sanguínea. E aí, esse contraste ele vai sair através da urina, porque a corrente sanguínea ela vai passar pela parte urinária, pela parte renal, onde vai ser filtrada, e esse contraste vai ser filtrado e excretado, certo? Só que se o paciente tiver insuficiência renal, o que acontece? Ele não consegue filtrar esse iodo e ele vai passar mais tempo dentro do teu organismo. E aí ele pode te dar algum problema, pode começar a te dar alguma reação, certo? Então, eu não posso deixar o iodo muito tempo dentro do teu organismo, né? Dentro do organismo do paciente.
Então, se o paciente tiver insuficiência renal, ele é contraindicado a fazer o exame. Porém, se o médico permitir, tiver lá, né, e assinar, se responsabilizar, você faz, certo? Porque se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade vai ser do médico. Mas se o médico permitir, vai estar você, o médico, a equipe de enfermagem, todo mundo lá de prontidão. Porque geralmente, quando o paciente ele tem insuficiência renal e ele faz, o médico permite mesmo assim ele fazer o exame contrastado, o paciente de lá já vai direto fazer a parte de hemodiálise para conseguir fazer a retirada, certo? Desse contraste dentro do corpo, certo? Outra coisa, se o paciente tiver alergia ao iodo, eu também não vou dar o iodo para esse meu paciente. Porque o paciente tem alergia a algo, você não vai dar algo para o meu paciente que ele tem alergia, porque ele vai desencadear uma reação alérgica na mesma hora. Então, o paciente tem alergia ao iodo, não faz o exame contrastado com iodo. Então, faz o quê? Aí o médico vai dar a segunda opção dele fazer uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, mas não vai introduzir o iodo no meu paciente, certo? Paciente com hipertireoidismo também não pode fazer, porque a tireoide, a glândula tireoide, ela produz iodo. Então, quem tem hipertireoidismo, a tireoide ela já produz muita substância de iodo. Então, se você introduzir iodo no meu paciente, ela vai ter tanto iodo que ela também vai querer controlar a quantidade. Então, ela vai absorver todo esse iodo que você vai introduzir no corpo. Isso pode gerar um problema muito grande para o paciente. Então, se o paciente tiver hipertireoidismo, você não dá iodo para o seu paciente, certo? Então, essas são as contraindicações para não utilização do exame contrastados com iodo. Não tem contraindicação para o gadoline, só se o paciente tiver alergia ao gadoline. Essa é a única contraindicação, porque o gadoline é o que menos causa reação alérgica. Então, é muito difícil algum indivíduo ter alergia ao gadoline. Então, o gadoline praticamente não tem uma contraindicação específica, certo? E nem tantas contraindicações, é mais o iodo. O bário também, a única contraindicação do bário é se o paciente tiver ou alergia, ou perfuração, ou fístula no tubo digestório. Se não tiver isso, o gadolínio, o sulfato de bário, ele não tem também tanta contraindicação quanto o iodo, certo? Os efeitos, né? Quando eu tomo o iodo, que o iodo é o mais grave de todos, né? Quando eu tomo iodo, quando o paciente toma iodo, o corpo dele pode ter algumas reações, que é o que a gente chama de efeitos. Esses efeitos, essas reações, elas podem ser leves, moderadas ou mais graves. Quando elas são leves, são efeitos em que o paciente ele vai sentir o corpo esquentar, que isso todo mundo que toma o contraste iodado sente, é normal. Pode ter náuseas, vômitos, urticárias e pode ter assim, tipo, alguma queimação no local de aplicação. Se eu apliquei o contraste nessa região do meu paciente, entre o braço e o antebraço do meu paciente, naquela região que eu introduzo, o paciente pode sentir uma ardência, uma queimação. É normal, não é normal se ele sentir demais e não parar, mas é normal ele sentir um pouco, certo? O corpo ficar quente, algumas regiões do corpo ficar mais quente ainda, é normal. Se o paciente tiver um pouco de náusea, um pouco de vômito, um pouco de urticária, ficar com um pouquinho de dor de cabeça, também é normal. Nesse caso, nessas reações leves, o que eu posso fazer juntamente com a equipe de enfermagem é observar o paciente. Ficar ali de prontidão observando o paciente para que ele não venha a ter uma reação maior do que isso. Se for só aquilo, é normal, pronto, eu fico só observando, certo? Já se a reação for moderada, ou seja, se o meu paciente começar a ter uma urticária excessiva, se ele começar a ter taquicardia ou uma urticária gigante, vômito excessivo, o rosto
ter um edema, né, o inchaço ali facial. Então, isso já está entre as reações moderadas. E aí, eu tenho que medicamentar o meu paciente. Eu não, né? A gente sabe que é uma reação moderada. A gente já avisa lá a equipe de enfermagem, mas a equipe de enfermagem já vai estar também observando. Então, já entra com medicamento, certo? Já dá um medicamento para melhorar aquela reação que o paciente está tendo. Já quando a reação ela é grave, meu paciente pode ter uma pressão muito baixa, a pressão dele arterial cair, pode ter uma parada cardíaca ou uma parada respiratória,